Revelada a verdade oculta, o impactante presente que transformou minha noite de Natal. A noite de Natal parecia mágica em sua simplicidade. Lucas, um jovem de 27 anos e mecânico de coração, estava ansioso, irradiando uma energia contagiante enquanto preparava a ceia simples, mas cheia de amor, ao lado de sua mãe viúva Maria e seu Jorge, seu avô sábio, sempre com um olhar atento e um conselho na ponta da língua. O cheiro de rabanadas e pernil assado no ar aquecia o coração, enquanto as luzes da árvore piscavam, refletindo a esperança de um futuro promissor. E naquele momento especial, Lucas estava prestes a realizar o seu maior sonho, abrir a própria oficina. Mas em meio à alegria, tudo mudou. Batidas na porta quebraram a harmonia da noite. Um advogado apareceu com um envelope misterioso em mãos. A expressão no rosto dele era sombria. O coração de Lucas disparou. Ele abriu a correspondência e suas mãos tremiam. As palavras ali escritas eram um balde de água fria em um dia de verão. Seu Jorge, em segredo, tinha construído um negócio de autopeças durante sua juventude. Um legado escondido, escondido como uma joia entre pedras comuns. A revelação entregava uma possibilidade brilhante, mas também carregava um dilema pesado como chumbo. Deve seguir seu sonho ou honrar o legado do avô? A ceia, que tinha tudo para ser uma festa, virou um palco de incertezas. Olhar para seu Jorge, que permanecia silencioso, foi como percorrer um labirinto sem saída. As conversas na mesa começaram a ficar tensas. O rival de Lucas, sempre pronto para menosprezá-lo, soltou uma risada maldosa ao se intrometer na conversa. Ele estava se preparando para conquistar o mercado de autopeças, que agora parecia uma corrida de obstáculos para Lucas. A pressão crescia como a temperatura de uma panela no fogo, mas Maria tentava intervir, trazendo à tona histórias do passado que pareciam mais uma chave para abrir velhos feridos do que um caminho para a paz. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima tenso fazia Lucas sentir as batidas de seu coração como um tambor frenético. A ceia se tornava um campo de batalha e ali estava ele, no meio do furacão, lutando entre a honra da família e seu desejo ardente. Fechou os olhos por um instante, buscando se lembrar dos ensinamentos de seu Jorge sobre dignidade e respeito. Ao abrir os olhos, percebeu que precisava de clareza. Ele se levantou, o estômago revirando, e se afastou da mesa, buscando ar fresco e um momento de reflexão. Mas quando voltou, um novo envelope repousava na mesa, e seu Jorge olhava para ele com um gesto que misturava preocupação e expectativa. O que mais poderia estar escondido? A noite de Natal, que deveria ser de união, apresentava-se como uma tempestade prestes a dividir a família. E Lucas, com o coração acelerado e a mente cheia de questionamentos, começava a entender que a verdadeira revelação estava apenas começando a se desenrolar. O cheiro do pernil ainda pairava no ar, mas agora parecia um lembrete pungente de que o espírito natalino estava dilacerado por dúvidas. Lucas respirou fundo, tentando se acalmar. O novo envelope na mesa chamava sua atenção, com um selo formal que parecia prometer mais revelações. Ele olhou para seu Jorge, que continuava com a expressão grave, e sentiu que aquele momento poderia mudar tudo. A mesa ainda estava cheia, mas a sensação de desconexão era palpável. O rival, ao fundo, observava com um sorriso de escárnio, como se esperasse um espetáculo de desgraça. Lucas afastou os olhos daquela figura e focou em sua mãe, que tentava manter a calma, mas seus dedos trêmulos na toalha da mesa traíam sua ansiedade. Ele sabia que precisava ser forte,
não apenas por ele, mas por toda a família que tanto amava. Com a voz trêmula, Lucas decidiu quebrar o silêncio que pesava como chumbo. "O que está escrito aqui, avô?" As palavras saíram como um impulso. Seu Jorge hesitou, mas resignadamente apontou o envelope. "Abra, Lucas. A verdade deve ser conhecida." Ele puxou o papel com cuidado, as palavras dançavam em sua mente enquanto lia. O coração pulsava acelerado e, quando chegou ao final, uma onda de emoções o atingiu. O documento revelava não apenas a existência do negócio, mas também que seu Jorge havia deixado uma parte significativa das ações para Lucas. "Eu sempre acreditei em você, em seu potencial", falou seu Jorge, com uma ternura que misturava orgulho e preocupação. "Mas isso não significa que você deva abrir mão dos seus próprios sonhos. O legado é só uma parte de quem você é." As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Lucas. Ele sentia um peso e uma leveza ao mesmo tempo. O que fazer com essa informação? O dilema de honrar a história ou seguir o próprio caminho agora estava mais entrelaçado do que nunca. Maria, percebendo a tensão no ar, tentou acalmar todos. "Que tal falarmos sobre isso? Olhemos para o futuro juntos. Estamos todos nessa, não é mesmo?" Mas as palavras dela pareciam se perder na tempestade emocional de Lucas. Ele não sabia se deveria mergulhar na responsabilidade ou se deveria seguir seu próprio sonho, que sempre foi abrir a oficina. O rival, tomado por uma repentina audácia, fez uma provocação. "Olha, Lucas, se você não se decidir logo, posso garantir que estará fora da corrida antes mesmo de começar." As palavras dele eram como veneno. Lucas queria gritar, mas se viu tomando um fôlego profundo, decidindo que aquele não seria o final da sua história. A raiva misturada com determinação começou a crescer dentro dele. "Isso não é só sobre mim", falou com uma segurança que não sentia totalmente. "É sobre honrar a família e encontrar meu próprio lugar no mundo." A mesa se silenciou e as vozes murmuradas se calaram. A tensão estava em seu ápice. Lucas olhou para os rostos familiares, cada um refletindo preocupação e apoio. Ele sabia que a decisão que tomaria poderia mudar o rumo de tudo. E, ao mesmo tempo, sentia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Antes que pudesse concluir seus pensamentos, o advogado falou novamente, desta vez com um olhar muito mais sério. "Há mais uma informação que precisa ser dito, Lucas, e isso é apenas a ponta do iceberg." Seus olhos se arregalaram e um nó se formou em sua garganta. O que mais poderia estar por vir? Ele não estava preparado para outro choque. As complicações pareciam se multiplicar à sua volta como estrelas em uma noite escura. O que mais havia naquele envelope? A verdade poderia ser um fardo ou uma bênção, e Lucas precisava descobrir antes que fosse tarde demais. O advogado respirou fundo, como se o peso das palavras que estava prestes a soltar fosse tão esmagador quanto o silêncio que rodeava a mesa. "Lucas, o que está no restante desse documento pode mudar tudo novamente. Não apenas sua relação com a empresa, mas como você verá a sua própria família." Lucas deixou o envelope escorregar por suas mãos, fazendo-o balançar levemente na mesa. Enquanto isso, seu Jorge olhava para ele com uma combinação de expectativa e apreensão. A tensão tomava conta do ambiente, como se cada respiração fosse um fardo a mais sobre os ombros de Lucas. "Além das ações que lhe deixei, existe um outro pacote de cartas que precisa ser entregue a você. Elas são de um familiar que você nunca conheceu. Ela era parte dessa história antes de partir. E acredite, o que ela escreveu pode iluminar os seus passos e revelar mais sobre quem somos." Um frio percorreu a espinha de Lucas. Um familiar que ele nunca conheceu? Isso parecia um enigma complicado. E seu coração disparou, inquieto com a possibilidade. As perguntas surgiram como tempestade. Quem seria? E por que seu Jorge nunca mencionou isso antes? Maria olhou para Lucas, os olhos cheios de preocupação.
Ela sempre esteve ao lado dele, e a dúvida na expressão dela o fez sentir uma onda de amor misturada à angústia. Ele tinha que agir, buscando respostas logo. Você não pode me deixar com isso, avô. O que mais está escondido? O tom de Lucas quase rompeu em desespero. Ele precisava de clareza e não de mais mistérios. Com um gesto, seu Jorge pegou um novo envelope, bem menos formal que o anterior. A carta está aqui. Leia-a quando estiver pronto. Ela revelará laços e emoções que podem mudar tudo. A voz dele era um sussurro, e Lucas viu seus olhos brilharem com um misto de tristeza e amor. O rival, sentado numa esquina da mesa, não parecia contente com a revelação. Ele se inclinou com um sorriso provocador. Olha só, Lucas, se você ficar se perdendo em cartas e mais cartas, já era. Deixe que os de fora arrumem essa bagunça, mas, no final, você só vai se decepcionar. Lucas sentiu a raiva voltar, mas optou por ignorá-lo. O que realmente o surpreendia era a ideia de um familiar que havia vivido e lutado para construir essa herança. O que será que ela pensava dele? Se realmente havia um legado por trás do negócio, deveria reconhecer cada parte dele. Eu preciso de um tempo para pensar sobre isso, murmurou, a voz baixa. A ideia de abrir o envelope com o que a desconhecida tinha a dizer era uma tarefa que pareceria mais fácil dentro da segurança de seu quarto, longe da pressão do almoço de Natal. Todos pareciam respeitar o momento de reflexão de Lucas. Maria, mais do que ninguém, percebeu a tempestade interna que ele enfrentava. Você não está sozinho, Lucas, lembre-se disso. Ele acenou com a cabeça, tentando absorver o conforto nas palavras dela. Quando finalmente levantou os olhos, notou que seu Jorge estava apenas a poucos centímetros de distância, como se estivesse esperando para apoiar Lucas. A pressão aumentava e a sala parecia girar em torno daquela única decisão. Enquanto pensava sobre o futuro, o que seria mais importante? Reconhecer a história da família ou seguir seu próprio sonho de abrir a oficina? Nesse turbilhão de emoções, ele olhou de relance para o envelope e sentiu que algo ainda mais profundo estava por vir. O que mais poderia essa nova revelação desvendar? Com o envelope quase em suas mãos, Lucas sentiu que a decisão que tomaria a seguir não seria apenas sobre ele, mas sobre todos que amava. E ao se preparar para abrir o envelope, uma ideia lhe ocorreu. Estava na hora de buscar a verdade que poderia dar um novo significado a tudo que conhecia. E nesse momento de clareza, ele sabia que o caminho a seguir seria mais difícil do que nunca, mas também poderia ser o mais recompensador. O que ele descobriria naquelas páginas poderia finalmente levar a vida dele para o próximo nível, ou fazer com que ele tivesse que encarar a verdade, que até então todos pareciam ter escondido. Antes que pudesse decidir sua próxima ação, um barulho ecoou vindo da porta. A silhueta de uma mulher parou na entrada. E ao olhar mais de perto, Lucas reconheceu seu rosto. O coração pulou repentinamente. Seria possível que a verdade estivesse prestes a desmoronar na frente dele? A mulher na porta tinha um olhar intenso e familiar. O coração de Lucas disparou. Ele não podia acreditar que a figura à sua frente era ninguém menos que Lúcia, sua prima que ele nunca conheceu, mas que sempre ouvia menções nos sussurros de sua família. O tempo parecia parar. Uma mistura de dúvida e esperança tomou conta dele. Lúcia, com os cabelos escuros caindo sobre os ombros e um sorriso nervoso, olhou à sua volta, como se estivesse tentando entender a situação. O ambiente estava carregado de emoções. Ela parecia assustada, mas determinada. Desculpe interromper, mas eu precisava vir aqui, disse, a voz tremendo levemente. Lucas sentiu que o seu chão havia desaparecido. Ele gostaria de fazer perguntas, mas nada saía. Sua mente girava, tentando processar a presença dela. Por que você está aqui? Como você sabe sobre tudo isso? As palavras saíram como um sussurro, quase perdido no ar. Eu encontrei as cartas que a minha mãe deixou. Ela sempre falava de você. Sabia que um dia teria que vir, respondeu Lúcia, seu olhar profundo e resoluto fixo nos olhos dele.
Eu só tive medo por muito tempo, até que cheguei a um ponto em que não poderia mais ficar longe de vocês. A sala transiu momentaneamente, enquanto todos absorviam a revelação. Os olhares passavam rapidamente entre Lucas e Lúcia, como se cada um estivesse esperando pela próxima respiração, pela próxima palavra que poderia moldar o destino deles. Maria, sempre ao lado de Lucas, estava com a mão sobre seu braço, transmitindo força silenciosa. Era como se ela também estivesse tentando proteger Lucas dessa tempestade emocional que se formava. Havia um fio tênue entre eles, uma conexão que agora parecia mais forte do que nunca. Eu não sei o que está acontecendo, disse Lucas, sua expressão confusa. Só não posso lidar com isso tudo ao mesmo tempo. As cartas, o que seu Jorge disse, é como se todo o meu mundo estivesse virado de cabeça para baixo. Seu tom era quase um lamento, e os olhos brilhantes de Lúcia refletiam a confusão dele. Você precisa ler as cartas, Lucas. Elas podem nos conectar de uma forma que você não imagina. São os últimos desejos dela, insistiu Lúcia, com os lábios tremendo levemente. A intensidade das emoções compartilhadas entre eles era palpável. Lucas sentiu a pressão de todas aquelas revelações. A ideia de abrir aquele envelope e descobrir o que uma estranha e ao mesmo tempo familiar tinha a dizer o fascinava e o apavorava. E se o que eu encontrar me afastar ainda mais de quem eu sou, de quem eu amo? O medo era evidente em sua voz e todos na sala pareciam atentar a cada palavra. O rival, em sua habitual postura provocadora, olhou fixamente para eles. Olha, se você acha que ler essas cartas vai resolver tudo, está muito enganado, comentou, com um sorriso sarcástico. Só vai complicar ainda mais. Lucas fechou os olhos um instante, como se quisesse se apoderar de uma calma que lhe escapava. Tudo se alinhava para um momento decisivo em sua vida. Ele precisava de clareza. Ele sabia que não só o seu futuro, mas o futuro de todos, incluía as verdades que seriam reveladas. E enquanto o silêncio se instalava na sala, Lucas sentia que uma tempestade estava se formando dentro dele. Haviam tantos caminhos diante dele, mas qual seria o certo a seguir? Fazer o que sempre era esperado ou seguir seu próprio coração? Justamente quando ele estava prestes a falar, uma outra mulher entrou na sala. Quando Lucas a reconheceu, seu coração disparou novamente. A presença dela tinha um peso que ele não estava pronto para enfrentar. Era a irmã de Lúcia. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou com uma voz tensa. A tensão era palpável. Qual era o significado daquela chegada inesperada? O que mais estava prestes a ser revelado naquele Natal, que prometia ser um marco na vida de Lucas? O olhar da irmã de Lúcia era penetrante, como se quisesse descobrir todos os segredos que estavam escondidos naquela sala. O silêncio era pesado, quase eletrificado pela expectativa. Lucas sentia seu coração acelerar. Havia algo mais naquele momento, uma urgência que ameaçava explodir em palavras e emoções. "Lúcia, o que você está fazendo aqui?" As palavras dela saíram como um sussurro cortante, carregadas de um peso que só uma irmã poderia conhecer. A tensão no ar se intensificou e Lucas percebeu que as revelações estavam apenas começando. Eu precisava falar com ele. É sobre as cartas, Alice. Sobre a nossa mãe", respondeu Lúcia, sua voz falhando um pouco enquanto tentava se manter firme. Alice, a irmã, pareceu hesitar. Um flash de lembranças passou por seu olhar, como se ela estivesse revivendo um passado que queria enterrar. "Você não deveria estar aqui, não agora", disse Alice, em um tom que misturava preocupação e indignação. "Não é o momento certo. Você não sabe o que está em jogo." A indignação deixava claro que havia muito mais nessa história do que Lucas poderia imaginar. Lucas olhou de uma para a outra, a confusão dando lugar a um instinto profundo de proteção pela nova prima. O que está acontecendo? O que essas cartas têm a ver com tudo isso? Sua voz tremia, carregada de emoção e anseio por respostas. Ele não poderia mais ignorar o abismo de mistérios que se abria diante dele. "Você não entende", começou Alice, mas Lúcia a interrompeu, decidida. "Não podemos mais fugir do que aconteceu. Elas são parte da nossa história, Lucas. Não podemos ignorar isso. Apenas leia as cartas. E se forem segredos que abalem tudo e todos,
E se nos separarem? Lucas questionou, sua mente girando em torno do impacto que essas verdades poderiam causar. O medo de que essas revelações prejudicassem o relacionamento com Maria, o relacionamento que se esforçava para construir, o consumia por dentro. Maria finalmente se manifestou, sua voz suave, compreensiva, mas firme. Lucas, você tem o direito de saber. Nada vai mudar entre nós. Você não precisa escolher um lado. Estamos juntas nessa. Ela pegou sua mão, transmitindo força. Havia amor e apoio em seu olhar, uma luz em meio à confusão que envolvia Lucas. Tá bom, eu vou ler, mas vamos fazer isso juntos, decidiu Lucas, respirando fundo. O ambiente ficou em silêncio absoluto, a tensão palpável. Todos estavam atentos, cada um lidando com o peso do que estava prestes a acontecer. Lúcia puxou um envelope de dentro da bolsa, com as mãos levemente trêmulas. Estão todas aqui. Foram escritos enquanto minha mãe lutava contra a dor. Ela queria que você lesse, Lucas. Agora, mais do que nunca. A entrega do envelope parecia um ritual, um ato sagrado de entrega de memórias e verdades ocultas. Quando Lucas o pegou, as mãos pareciam pesadas, como se cada palavra dentro dele guardasse uma parte vital de sua vida. Ele hesitou, tentando reunir coragem para abrir aquele portal. E naquele momento, antes que ele pudesse rasgar o envelope, um barulho estrondoso ecoou na sala. A porta se abriu com força e um homem entrou, trazendo com ele uma presença que alterava a atmosfera. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou, seu olhar chegando a todos como um raio. Quem era aquele homem? O passado de Lucas estava prestes a ser ainda mais desvelado em um Natal que prometia ser mais explosivo do que ele poderia imaginar. O homem que havia entrado parecia irromper como um furacão naquelas vidas de atordolentas. O coração de Lucas disparou. A aura ao redor dele era carregada de raiva e desconfiança, algo que deixava claro que ele não estava ali para apenas conversar. "Sou eu quem pergunta." E Lúcia cortou o ar, desafiadora. Lucas se virou em direção a ela, notando a determinação em seu olhar, contrastando com o medo que o fazia sentir por dentro. "Isso não é lugar para você, Lúcia," o homem retrucou, mostrando um lado mais agressivo. "Não se mete onde não é chamada." O tom de Alice se transformou em um sussurro tenso. "Júnior, você não pode estar aqui agora." Era como uma porta se fechando em um diálogo não dito. Lucas percebeu que havia um passado entre eles, uma história emaranhada que ele nem começava a desvendar. "Eu não tenho tempo para discutir isso." Júnior se aproximou, seu olhar focado em Lúcia. "Você não tem ideia do que pode trazer à tona. Pegue as cartas e vá embora. Esse é o meu conselho." A voz intensa o fazia parecer um guardião de segredos obscuros, como se estivesse erguendo uma barreira invisível entre as irmãs e a verdade que começava a emergir. Lúcia, porém, estava irredutível. "Eu não vou me calar mais. Não vamos fugir dos nossos medos, Júnior. O que passou, passou. É hora de enfrentar." Sua voz tremia, mas a coragem pulsava nela, uma força que Lucas estava começando a admirar. Maria apertou a mão de Lucas ainda mais, como se quisesse ancorá-lo no momento. "Lucas, o que queremos é clareza. O que você tem a esconder, Júnior?" Ela falou com uma bravura que surpreendeu a todos, um eco de esperança no meio da tensão. "Fiquem fora disso, isso não é com vocês," Júnior respondeu, os olhos lançando um desafio. Seu rosto estava vermelho e Lucas sentiu um aperto no estômago, uma mistura de receio e curiosidade. "Mas é sobre nós. E se as cartas contarem histórias que nos conectam de maneira que nem ao final sabemos? O que você teme, Júnior?" A voz de Lucas ganhava força, impulsionada por uma necessidade de entender. O silêncio se instalou novamente, pesado e incômodo. Júnior parecia lutar contra um turbilhão interno. Lucas viu as emoções escaneando seu rosto: dor, medo, talvez até arrependimento. Isso não era apenas uma questão de cartas, era algo que mais parecia um terremoto no interior das relações familiares. Quando finalmente Júnior abriu a boca, a realidade que se escondeu por anos estava prestes a ser exposta. "Vocês não sabem, vocês não têm ideia do que a sua mãe fez com a nossa família."
Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. O que poderia ser tão terrível? Antes mesmo de processar aquelas palavras, seu olhar buscou as irmãs. O que seria aquele pesadelo secreto que poderia dividir ainda mais a família? Ele está certo em ter medo, porque a verdade pode machucar, continuou Júnior. Sua voz agora é hesitante, quase quebrando. E eu não tenho certeza se todos nós estamos prontos para ouvir. Nesse momento, o peso das palavras pairava como uma sombra, e Lucas começou a pensar se a busca pela verdade valeria todo o sofrimento encerrado ali. E antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu novamente, revelando uma figura familiar que deixaria todos em choque. Momento de verdade. É o que precisamos, não é? A nova chegada poderia mudar tudo. A figura que se perfilou na entrada era inconfundível. Era Clara, a mãe de Lucas e Lúcia, o rosto sereno marcado por uma expressão de reconhecimento e surpresa. Seus olhos pareciam passar rapidamente por cada um dos presentes, até pousar em Júnior. E aí, um estremecimento percorreu a sala. Júnior, eu não esperava te ver aqui, disse Clara, com uma voz que misturava alívio e medo. O silêncio, que antes era opressivo, agora se tornava um campo de batalha emocional. Lucas podia sentir a tensão eletromagnética no ar. Ali, a verdade estava prestes a explodir como uma bomba. Júnior, por outro lado, parecia ter perdido a confiança, com a força de seu discurso escorrendo pelas mãos. Você trouxe eles para isso, Clara, para essa conversa. A voz dele estava um misto de acusação e desespero. Não, não foi isso que eu quis, Clara respondeu, sua voz agora mais firme. Mas, se você está aqui, talvez seja a hora de enfrentar de uma vez por todas o que aconteceu. Lucas sentiu o estômago revirar. Ele queria entender, mas a ideia de sua mãe, a mulher que ele conhecia, envolvida em um passado tão sombrio, era aterrorizante. Como poderia ser possível? Tudo o que ele sempre soubera estava sendo desmoronado, e a imagem da família perfeita que tinha na mente começava a desvanecer como uma ilusão. Lúcia, percebendo a fragilidade de Lucas, decidiu intervir. Mãe, por que você nunca nos contou? O que aconteceu entre vocês dois? Sua voz soava mais gentil, porém penetrante. Havia um anseio profundo por respostas, uma busca decisiva para conectar peças daquele quebra-cabeça familiar. Clara respirou fundo, como se estivesse na beira de um precipício. Era para te proteger, meus filhos. Eu pensei que, no fundo, o passado deveria ficar onde sempre esteve. O passado é uma sombra, mãe, e as sombras sempre voltam, murmurou Júnior com uma tristeza que antes não havia mostrado. E agora, isso nos envolve. Essa não é a sua família mais, Clara. É a hora de você escolher. A tensão aumentou e Lucas tinha a impressão de que o chão sob seus pés estava prestes a desabar. Não era apenas sobre Júnior ou as cartas. Aquilo era sobre quem eram, sobre suas raízes, o amor e a dor que viviam disfarçados nas paredes da casa. Clara finalmente olhou nos olhos de Júnior. Então, vamos enfrentar isso juntos. Se estamos prontos para isso, que seja aqui, agora. Não quero mais viver com esse peso. Maria, que ouvira tudo em silêncio, se pôs entre eles, como um escudo. Estamos aqui. Não importa o que se revele, somos uma família. Vamos suportar juntos. Sua voz tinha um tom de esperança que parecia desafiar a tempestade que se aproximava. Mas Júnior apenas balançou a cabeça. Não, isso não é sobre vocês. É sobre a verdade que ninguém quer encarar, que pode muito bem separar vocês para sempre. Lucas sentiu um nó se formar na garganta. Qual era essa verdade? O que poderia ser tão devastador que ameaçava não apenas a felicidade, mas a própria estrutura de sua família? Ele queria saber, mas ao mesmo tempo o medo de descobrir tornava tudo mais terrível. Quando Clara finalmente começou a falar, uma luz parecia brilhar na escuridão da sala. Mas antes que ela pudesse revelar o que se escondia, o telefone de Maria tocou, cortando o momento tenso. É um número desconhecido.
Ela olhou para Lucas, com a mão tremendo. Devo atender? Lucas sentiu que qualquer coisa poderia acontecer. O que mais estava para se revelar naquela noite tumultuada? Sim, atende, pode ser importante. A urgência na voz de Maria pairava no ar e todos os olhos se voltaram para ela, como se cada um soubesse que a ligação poderia mudar tudo novamente. Maria hesitou, olhando para o telefone como se ele a desafiasse. O toque insistente parecia ecoar na sala, intensificando o clima carregado de emoções. Clara, Lucas e Lúcia mantinham a respiração presa, observando cada movimento da matriarca. Finalmente, Maria, com um olhar determinado, atendeu. Alô? Sua voz soou firme, mas com um leve tremor que denunciava ansiedade. O que quer que estivesse do outro lado da linha poderia ser a chave para tudo. Oi, Maria, sou eu, Érica. A voz feminina parecia aflita e isso logo prendeu a atenção de todos na sala. Maria franziu a testa, tentando filtrar as palavras da amiga. Sobre a Clara? O que aconteceu? Aquela noite do acidente, há anos, há coisas que você e seus filhos não sabem. A verdade é muito mais complicada do que você imagina, continuou Érica, entrecortando a fala com suspiros nervosos. E se não falarmos agora, pode ser tarde demais. Lucas sentiu um mundo ao seu redor se desvanecer. Ele olhou para Clara e viu a expressão dela se contorcer em dor. A revelação que aquela conversa poderia trazer não parecia apenas alarmante, mas decisiva. Érica, nós estamos prestes a entender tudo. O Júnior está aqui também, Maria disse, a preocupação transparecendo em sua voz. Todos na sala estavam tão próximos que a esfera da intimidade e da tensão se tornava palpável. Júnior? Érica parou e havia um momento de silêncio absoluto. Então isso significa que ele finalmente decidiu voltar? Você precisa saber, o que aconteceu naquela noite não foi só um acidente. Havia segredos, questões não resolvidas. A Clara... Pare! Não vou deixar você falar assim sobre minha mãe! Gritou Lucas, a indignação injetando adrenalina em seu corpo. O que quer que estivesse prestes a ser revelado não fazia parte da conversa que ele queria ouvir. Júnior, que até então escutava em silêncio, deu um passo adiante. Maria, quem é essa Érica? O que aconteceu com a gente? Ele estava confuso, mas seu tom estava pronto para cortar qualquer ilusão. Ela era amiga da Clara na época e sabe de muitos detalhes que nós não conhecemos, Maria explicou, sua voz agora mais cautelosa. A empatia de Lucas por Júnior começou a aflorar, mas ainda havia um abismo que os separava. O desespero de se sentir à beira de uma verdade devastadora estava em todos ali. A espera pela informação, quase física, parecia acelerar o tempo. Escuta, Érica, Maria insistiu. Seja direta, o que precisamos saber? E então, como se o universo estivesse esperando aquele momento, a voz de Érica voltou. Eu preciso que vocês se preparem, esse segredo pode mudar tudo. Clique na mensagem que eu te enviei e, por favor, não deixem que a Clara saia da sala. Quando a chamada foi encerrada, um silêncio gelado se instalou. Lucas sentia os olhos de todos sobre ele, a culpa e a curiosidade entrelaçando-se como fios de uma teia. Clara, murmurou Lucas, engolindo seco, o que você não nos contou? O que está acontecendo? Ele queria entender, mas o medo o prendia. Clara, com um olhar perdido, respondeu, Eu posso não ter coragem o suficiente, mas a verdade precisa vir à tona. E se você não quiser ouvir, eu entendo. A determinação no olhar de Lúcia brilhava. Mãe, não podemos mais viver assim. Chega de segredos. Mas antes que qualquer um pudesse protestar ou discutir, o som de um grito ecoou lá fora. A porta da casa se abriu abruptamente e uma figura conhecida, mas inesperada, entrou apressadamente. Desculpem o atraso, eu não sabia. Precisely. A voz preenchia a sala com ainda mais confusão e surpresa. Era Pedro, um amigo da família já há anos distante, com um rosto preocupado. O que Pedro tinha a dizer poderia mudar tudo de novo. As revelações ainda não tinham terminado.
Pedro respirou fundo, fechando a porta atrás de si com um estalo que reverberou em meio ao silêncio tenso. Ele parecia ter corrido, o rosto vermelho e os olhos brilhantes com uma mistura de ansiedade e determinação. Desculpem o atraso, eu não sabia. Precisely. A voz preenchia a sala com ainda mais confusão e surpresa. Era Pedro, um amigo da família já anos distante, com um rosto preocupado. O que Pedro tinha a dizer poderia mudar tudo de novo. As revelações ainda não tinham terminado. Pedro respirou fundo, fechando a porta atrás de si com um estalo que reverberou em meio ao silêncio tenso. Ele parecia ter corrido, o rosto vermelho e os olhos brilhantes com uma mistura de ansiedade e determinação. A visão dele ali, após tanto tempo, fez o coração de todos acelerar. Maria, eu ouvi falar do que está acontecendo, ele começou, a voz trêmula. Eu precisava vir. O que Érica disse é verdade, e o que aconteceu naquela noite não pode ficar como uma sombra em suas vidas. Que noite? Clara perguntou, sua voz baixa, como se temesse saber a resposta. A fraqueza de sua expressão era palpável. Pedro hesitou, olhando ao redor, como se quisesse pesá-los. Aquela noite do acidente mudou tudo, não só para vocês, mas para muitos outros que não estão aqui agora. Ele se virou para Maria. Você precisa saber que Júnior não é quem você pensa que é. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Ele não tinha certeza se queria ouvir mais, mas não conseguiria se manter afastado. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz firme apesar do medo que lhe apertava o peito. Naquela noite, começou Pedro com um olhar sério, existiram escolhas que você, Maria e Júnior fizeram, escolhas que colocaram vidas em perigo. E Clara, ela pode estar mais envolvida do que todos imaginamos. Ele hesitou, as palavras parecendo pesadas em sua boca. O que você não sabe é que Clara não foi a única a sofrer. Neste momento, Lúcia largou os braços, olhando para o irmão como se tentasse lhe transmitir força para que ele continuasse. Pedro, você está nos assustando. Fala logo. Júnior perdeu mais do que apenas seu caminho naquela noite. Pedro prosseguiu, olhando diretamente para Clara. Ele carregou um peso que ninguém sabe, e ele não estava sozinho. O meu irmão estava com ele. O nome do irmão de Pedro parecia ressoar como um eco nos ouvidos de todos. Uma onda de confusão e dor se espalhou pela sala. Clara cobriu a boca, seus olhos se arregalando. Seu irmão? Murmurou ela, confusa. Mas eu pensei que... Você não sabia, Clara. Você pensou que era apenas um acidente, mas havia algo mais. Júnior estava tentando proteger vocês, e no processo acabou perdendo tudo. A voz de Pedro tremia, carregando uma carga emocional que pesava no ar. Lucas sentiu seu coração apertar. Dizer que sua mãe e Júnior estavam envolvidos de alguma forma em toda aquela tragédia era difícil de aceitar. E se isso for verdade, o que isso significa para a gente, para a mãe e para o Júnior? Significa que vocês devem decidir se querem realmente saber a verdade ou se vão continuar vivendo na ignorância. A voz de Pedro soava como um desfecho iminente a uma história que nunca deveria ter começado. O semblante de Maria escureceu ao entender a profundidade do que estava prestes a ser revelado. Mas o que mais está escondido, Pedro? Na verdade, a história é mais complexa. Pedro fez uma pausa, como se as palavras pesassem demais. E eu não sou a única pessoa que sabe. Hoje, uma mensagem chegou para mim dizendo que alguém conseguiu contas a acertar. Os olhos de Lucas se arregalaram. Quem? Quem está por trás disso? Pedro os encarou, o olhar grave. Charles. E se ele voltar, tudo que vocês conhecem pode desmoronar. Ali, com as palavras ecoando no silêncio tenso, o significado daquelas revelações começou a despontar como um coquetel explosivo prestes a detonar. Precisamos sair daqui, disse Lucas, a adrenalina subindo em seu corpo. Assim que a verdade começar a sair, não vai ter como voltar atrás. Maria, no entanto, estava fixando o olhar em Pedro, incapaz de desviar. Diga-me o que fazer, Pedro, antes que seja tarde demais.
E quando os valores e segredos de uma vida inteira estavam prestes a se entrelaçar em sua frente, uma nova mensagem apareceu no celular de Maria. O tempo está se esgotando. O que você escolher fará a diferença. O momento chamava os corações e as almas a decidir. Elas estavam prontas para encarar a verdade ou prefeririam viver com os fantasmas do passado? A tensão na sala era palpável. Todos respiravam fundo, como se, no silêncio, cada palavra pronunciada criasse um eco nas paredes. Lucas sentia que o Natal estava se transformando em um terreno fértil de revelações e segredos, e ele era um agricultor relutante que temia saber demais sobre a colheita. Precisamos encarar isso agora, disse Lúcia, quebrando o silêncio. Ela olhou para cada um como se sua determinação pudesse contagiar a todos. Não podemos continuar vivendo na sombra. O que quer que a verdade seja, é hora de colocar tudo às claras. Maria assentiu, seu olhar firme. Nós somos uma família e enfrentaremos isso juntos, não importa o que vier. E isso inclui Júnior. Cada palavra era um pacto, uma promessa silenciosa de que eles não se separariam perante a tempestade. Clara respirou fundo, seu jeito nervoso contagiando o ambiente. Então está decidido, vou falar, vou compartilhar o que eu não consegui até agora. Ela olhou para Júnior, seus olhos revelando um misto de dor e compreensão. Júnior, nós dois sabemos que o passado nos liga e, se vamos seguir em frente, não podemos ignorá-lo. O homem parecia hesitar, as emoções estavam à flor da pele e Lucas podia ver a luta interna. Ele queria entender, queria que todos se sentissem à vontade. O que aconteceu naquela noite? Lucas perguntou, sua voz carregada de expectativa. Precisamos saber. Era uma noite de festa, Clara começou. Sua voz tremia levemente. Naquela noite, estávamos todos envolvidos em algo que ninguém esperava. Um acidente, é verdade, mas era também um desvio de caminhos. Explosões de escolhas que fizemos. A intensidade em sua voz aumentava, levando cada um a crer que o que estava prestes a vir poderia ser devastador ou libertador. Eu estava com o meu irmão e Júnior era meu melhor amigo. Estávamos dirigindo, todos nós juntos, e no meio da diversão perdemos o controle. O silenciar era tão profundo que se poderia ouvir um fio de emoção se rompendo. O que deveria ser uma noite alegre virou uma tragédia, e em um momento, por causa de uma decisão impensada, vidas mudaram para sempre. Lucas sentiu a necessidade de entender o que significava cada palavra. Ele ficou mais próximo, atento. O que aconteceu com o seu irmão? A pergunta pairou no ar baço. Uma lágrima deslizou pelo rosto de Clara. Ele não sobreviveu, Lucas, e naquele momento, Júnior e eu fizemos promessas para proteger uns aos outros. Eu não podia perder a minha família, mas também não queria perder um amigo. Então, mentimos, disfarçamos a verdade. Clara olhou para Júnior, um entendimento mútuo no olhar. Júnior respirou fundo, como se finalmente quisesse se soltar de correntes invisíveis. Carreguei essa culpa. Na verdade, foi um erro de todos. E o que mais dói é que esse peso ainda existe porque todos nós concordamos em permanecer em silêncio. Ele encarou familiares com os olhos cheios de lágrimas e suspense. Nunca soube como contar. Até hoje estive dividido entre a lealdade a vocês e a busca pela verdade. A sala inteira parecia estar em um turbilhão de emoções, cada um absorvendo a revelação de uma forma única. Maria segurou a mão de Lucas, um gesto de apoio inabalável. E agora, onde estamos? O que seguiremos depois disso? A esperança tomava forma na voz dela. Pedro se preparou para falar novamente e, com dificuldade, ele revelou. Isso não acabou. Charles, o irmão de Clara, está por aí e ele sabe que a verdade pode voltar para ferir. O medo na sala era quase tangível. Se ele souber que estamos acordando para o que a verdade realmente é, pode ser perigoso. Precisamos ser inteligentes, planos e organizados, Lúcia adicionou. Não podemos deixar que mais danos aconteçam. Júnior já sofreu demais. Se Charles voltar, temos que estar prontos para confrontá-lo.
E se a verdade for conhecida, então o quê? As fissuras que já existem entre nós só irão aumentar? O questionamento de Clara era sombrio. O acidente nos uniu na dor, e agora, com tudo revelado, precisamos entender como lidar com o presente. Lucas sentiu um fio de raiva ao se lembrar do rival. Se Charles voltar, nós não seremos feridos novamente. Não deixaremos que isso abale a força que criamos como família. O que importa somos nós, unidos, e as verdades que vamos descobrir juntos. A tensão na sala começou a se dissipar lentamente. Era como se uma nova luz tivesse sido acesa em cada coração presente. Cada um voltou a olhar os outros com um brilho novo, uma força renovada. Sejamos mais fortes do que a dor que já sentimos. Não somos apenas o que nos aconteceu, somos o que escolhemos ser, disse Maria, seu olhar fixo em cada um deles. E essa escolha é o que determinará nosso caminho daqui para frente. As palavras ressoaram como um hino e, aos poucos, todos concordaram. E assim, em meio ao caos e à dor, uma nova missão nascia. Uma busca por transformação, uma jornada por compreensão e, acima de tudo, uma reafirmação do que era realmente importante, a família. E naquele Natal, inicialmente uma tempestade de emoções e segredos, agora tornava-se um marco para uma nova vida. O desafio de se conectar e descobrir um ao outro, de maneira honesta, estava apenas começando, mas agora existia um sentimento profundo de esperança que tomou conta de cada um. Quando a noite se aproximava do fim, eles se reuniram, mãos dadas, formando um círculo de força. O entendimento de que poderiam enfrentar qualquer tempestade deu a cada um deles um sentimento novo de propósito. As exposições e o diálogo honesto eram os primeiros passos em direção a reatar os laços quebrados. Antes de se afastarem, Lucas olhou para os rostos amados ao seu redor. "Estamos juntos nisso", ele protestou, "e a verdade, por mais dolorosa que seja, nos fará mais fortes." Com isso, todos concordaram, e a verdadeira mágica do Natal estava voltando lentamente, não em presentes, mas na renovação da relação entre aqueles que se amavam. E foi assim que aquela reveladora noite de Natal se transformou, um novo começo onde o amor e a verdade iluminaram os passos de todos. Com a cabeça mais erguida, juntos eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. Agora é a sua vez de fazer parte dessa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nossa comunidade. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos enfrentar novas histórias.